Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem presentes. E a gente inicia agora a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso da aluna Maria Paula Nascimento Borges de Andrade, tá? Aqui no Departamento de Jornalismo e Editoração, o trabalho de conclusão de curso de jornalismo, e o título deste TCC é Comida Sem Medo, um podcast que propõe analisar questões centrais relacionadas à alimentação nos dias de hoje. Compõe essa banca eu, professor Luciano Victor Baus Maluli, o professor Luiz Fernando Santoro, que é colega aqui do nosso departamento, um amigo, e que é convidado interno, e a nossa convidada externa, tá? A Andressa Isfer. A gente agradece já antecipadamente. O trabalho, como é que é constituída a banca? A aluna Maria Paula tem mais ou menos 15 a 20 minutos para apresentação. Logo depois a gente pede para a Andressa fazer a arguição com o convidado externo, professor Luiz Fernando Santoro, tá? Logo depois a gente vai sair aqui, eu vou fazer um link para a gente fazer a arguição da defesa e a gente encerra o trabalho com as considerações da banca, tá? Então, Maria Paula, fique à vontade para você fazer a sua apresentação, tá? Muito obrigado e a gente agradece as pessoas aqui presentes. Vamos lá. Então, esse é o meu podcast Comida Sem Medo, né? Trabalho de conclusão de curso de graduação em comunicação social, com habilitação em jornalismo, apresentado ao Departamento de Jornalismo e Editoração, com orientação do professor Luciano Maluli. Primeiro, eu gostaria de fazer uns agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha família, a minha mãe, que infelizmente não pôde me ver entrar na universidade, mas sempre me encorajou a ser a pessoa que eu sou. Ao meu pai, que, além de meu pai, nesses últimos 8 anos foi meu melhor amigo, também minha mãe, meu confidente, enfim. Agradeço ao meu namorado, Sérgio, que nesses últimos 3 anos foi meu porto seguro. Agradeço aos meus amigos, familiares que estão aqui, tiraram um tempinho para me assistir. Um agradecimento especial ao meu orientador, professor Maluli, por me aguentar com uns 1000 e-mails durante o semestre. Aos professores do CJE, por, nesses 5 anos, terem me ensinado muito mesmo. Agradeço também a minha banca, o professor Santoro e a Andressa, por também tirarem um tempo para estar aqui, analisarem meu projeto e, enfim, só tirarem um tempinho para me ajudar aqui. E agradeço também as fontes do meu podcast, que tiraram um tempo enorme para me ajudar com consultoria, com entrevista. Enfim, é isso. Um segundo. Vou passar aqui um resuminho. Do meu podcast. Tem 5 minutinhos só. É um programete, um pouco de making off de como foi desenvolver. A alimentação é uma das questões mais simples do ser humano. A gente faz isso intuitivamente há milhões de anos, mas a atual conjuntura da nossa sociedade deu um jeito de complicar um pouco as coisas. O podcast Comida Sem Medo propõe analisar algumas questões centrais relacionadas à alimentação nos dias de hoje. São 3 episódios, e cada um aborda sobre uma questão contemporânea da alimentação. No primeiro episódio, é abordado o tema da insegurança alimentar, como falar sobre alimentação saudável se uma parcela considerável da população brasileira não tem essa segurança. No segundo episódio, temos a indústria de ultraprocessados
discussões sobre como essa indústria mascara alimentos ultraprocessados como alimentos saudáveis, distorcendo essa percepção a seu favor e as possíveis implicações para a saúde da população. Por fim, o terceiro episódio aborda o tema da cultura da dieta e como o mundo fitness se apropria do ideal de alimentação saudável e distorce essa ideia, fazendo com que muitas pessoas desenvolvam transtornos alimentares. A alimentação é um assunto que gosto muito de estudar. Uma vez delimitados os temas dos episódios e o que abordaria em cada um, busquei fontes especializadas que trazem um teor científico e de evidências para as informações que passo, bem como personagens para humanizar o assunto. Tive um extenso período de imersão em livros, estudos, papers e notícias para me preparar tanto para as entrevistas quanto para o desenvolvimento do roteiro. Escolhi manter parte das explicações na fala do narrador para dar mais fluidez ao podcast, mesclando entre elas as falas dos especialistas e personagens. O formato de bate-papo ou entrevista não funcionaria nesse caso, uma vez que minha ideia principal era informar o ouvinte, explicando de forma didática sobre os assuntos, e nesse caso, construir uma linha narrativa seria essencial. Usei como inspiração a série documental Explicando, da Netflix, em parceria com a Vox, que acho fantástica, mas resolvi manter em formato de podcast e não em documentário para poder alcançar mais pessoas. Pelo mesmo motivo, resolvi manter os episódios com cerca de 20 minutos, e não soar cansativo. É um podcast que pode ser ouvido enquanto estamos no transporte público, enquanto estamos tomando banho, ou então cozinhando nosso jantar. Outra inspiração foi o podcast Prato Cheio, do veículo jornalístico O Joio e o Trigo, podcast que aborda temas muito relevantes sobre alimentação. A edição foi realizada através do programa Premiere da Adobe. Para a sonorização, utilizei músicas neutras que trazem um ar de informação e curiosidade, e também mesclei com efeitos sonoros para maior imersão nos temas. Como o produto é apenas o áudio, os efeitos sonoros ajudam na visualização mental do assunto pelo ouvinte. A escolha de ordem dos episódios também não foi aleatória. Tentei conectar os 3 assuntos conforme os entrevistados traziam suas percepções. Por isso, em alguns momentos, os assuntos se mesclam um pouco e podemos sentir o que virá no próximo episódio. O objetivo é demonstrar que, apesar de temas tão diferentes, tudo na alimentação está interligado e deve ser analisado de forma única. O podcast Comida Sem Medo não se propõe a ser uma fonte completa sobre alimentação. É apenas uma pincelada rápida em alguns temas para que o próprio ouvinte se interesse sobre o mundo da alimentação e passe a buscar mais informação por conta própria. Bom, vamos lá. Um resumo, então. O podcast Comida Sem Medo propõe analisar algumas questões centrais relacionadas à alimentação nos dias de hoje. São 3 episódios, com cerca de 20 minutos cada: insegurança alimentar, a indústria de ultraprocessados e a cultura da dieta. A narrativa em primeira pessoa, a partir do ponto de vista da narradora, mesclada com pedaços de entrevistas com especialistas da área e personagens com trilha sonora adaptada. Então, uma introduçãozinha rápida. A busca por informação sobre alimentos mais nutritivos e saudáveis é uma tendência. E essa consciência alimentar é muito importante para a população, mas há assuntos que precisam ser discutidos antes da gente alcançar essa mudança. Pensando nisso, esse trabalho foi desenvolvido a fim de criar uma consciência mais ampla e profunda sobre 3 grandes questões da alimentação. Aqui eu trouxe 3 dados que exemplificaram o porquê de cada episódio abordar cada tema. Então, no primeiro episódio, eu falo sobre segurança alimentar porque eu encontrei esse dado durante as minhas pesquisas, que segundo a Rede Pensan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a insegurança alimentar grave atingiu em 2020 9% da população. É um número muito expressivo. Já para o episódio de indústria de ultraprocessados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2020, 6 em cada 10 brasileiros apresentaram excesso de peso, que significa que cerca de 96 milhões de pessoas estão acima do peso no país.
E aqui a questão é discutir justamente não a pessoa estar acima do peso ou não, mas como isso é muito maior do que nós mesmos, né? Como organizacionalmente, isso é muito mais forte do que a gente. E, por último, no terceiro episódio, a cultura da dieta, eu encontrei esses dados da Organização Mundial da Saúde, dizendo que 4,7% da população do Brasil sofre de transtorno de compulsão alimentar. E esse número é quase 2 vezes maior que a média mundial, que gira em torno de 2,6% da população. Então, eu quis entender melhor por que esse número era tão grande, e aqui eu cito só a compulsão alimentar, mas outros transtornos alimentares também são mais altos no Brasil. E foi a partir desses dados que eu consegui selecionar esses 3 grandes temas sobre alimentação. Objetivos. É essencial levantar essas questões para a sociedade, ao invés de restringi-las apenas a ambientes acadêmicos. E foi pensando nisso que surgiu a ideia do podcast Comida Sem Medo, porque é uma forma acessível de levar essa informação e com linguagem didática, para todos que possam se interessar. A partir de entrevistas com especialistas e relatos de personagens, bem como uma extensa pesquisa acerca do tema, o podcast busca instigar o público a criar curiosidade sobre o tema, desmistificar algumas questões e trazer argumentos baseados na ciência. A metodologia eu já falei bastante no programete, mas alimentação é um assunto que eu gosto muito de estudar. Eu acho um assunto imprescindível para todos, eu gosto muito de ler livros sobre. E uma vez delimitados os assuntos dos episódios e o que abordaria em cada um, a partir dos dados que eu apresentei, eu busquei fontes especializadas que trazem um teor científico de evidências para as informações, mas eu também trouxe personagens para humanizar o assunto. Eu resolvi, como eu já comentei, eu resolvi usar o formato de podcast para poder alcançar mais pessoas, e pelo mesmo motivo eu resolvi manter os episódios com cerca de 20 minutos, para não soar cansativo. A gente pode escutar em qualquer lugar, como eu citei no programete, no transporte público, enquanto estamos tomando banho ou cozinhando o jantar. A edição foi realizada através do programa Premiere da Adobe, porque é o que eu tenho mais facilidade, e para sonorização utilizei músicas neutras, que trazem um ar de informação e curiosidade, e também mesclei com efeitos sonoros. A escolha de ordem dos episódios também não foi aleatória. Eu tentei conectar os 3 assuntos conforme os entrevistados traziam suas percepções. E por isso, em alguns momentos, os assuntos se mesclam e a gente pode sentir o que virá no próximo episódio. E para isso eu fui deixando ganchos ao final de cada episódio, já adiantando sobre o que eu trataria no seguinte. E é curioso que isso não foi proposital, ele foi acontecendo conforme eu fui fazendo as entrevistas. Então, eu percebi e quis mostrar com isso que, apesar de temas tão diferentes, tudo na alimentação está um pouco interligado e deve ser analisado de uma forma única. Agora eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada episódio. No primeiro episódio, Segurança Alimentar, como falar sobre alimentação saudável se uma parcela considerável da população brasileira não tem segurança alimentar. Então, apesar desse episódio ser o primeiro da série, foi o último que eu defini. Nas minhas pesquisas iniciais, eu me deparei com a questão da fome no Brasil e como a crise que a gente vive hoje, em decorrência da má gestão governamental e da pandemia, levou o Brasil a registrar, entre 2020 e 2021, números próximos ao que tínhamos em 2004, em relação à insegurança alimentar. Então, eu me peguei pensando como eu poderia desenvolver um podcast sobre alimentação, como eu poderia falar sobre alimentação saudável e ignorar essa questão. E eu não poderia, e deveria ser logo o primeiro episódio. E para desenvolver, eu entrevistei 2 nutricionistas e um economista. Caroline Costa é nutricionista e epidemiologista, e ela traz uma visão sobre alimentação no geral, em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e como essa diferença se dá. E fala da importância de fazermos estudos regulares sobre o tema, inclusive para medir o nível de segurança alimentar de um país. Walter Bellick é o economista, ele é diretor adjunto do Instituto Fome Zero, e ele traz uma visão a respeito das questões econômicas da fome no Brasil. Ele citou dados sobre a fome no Brasil nos últimos 15 anos, possíveis justificativas para a gente estar nessa situação atualmente, e aborda o problema da desigualdade social. E, por fim, Luciana Tomita, também nutricionista, é uma pesquisadora de nome super expressivo na questão da insegurança alimentar no Brasil, e ela traz ao episódio um panorama geral da situação e ações que a própria população pode tomar para, ao menos, mitigar essa questão. O segundo episódio, Indústria de Ultraprocessados,
como a indústria de ultraprocessados mascara alimentos ultraprocessados como alimentos saudáveis, bem como distorce essa percepção a seu favor e as possíveis implicações para a saúde da população. Então, o segundo episódio da série foi o primeiro tema que eu alinhei que seria abordado no podcast, porque é um assunto que eu gosto muito. Atualmente, a alimentação mundial vem sendo cada vez mais acometida por ultraprocessados, que são alimentos pouco nutritivos e que trazem sérios problemas de saúde a longo prazo. Além de abordar também a indústria de alimentos ultraprocessados, que é vista como um setor muito agressivo entre as corporações alimentícias. Esse episódio também conta com 3 fontes, 2 nutricionistas e um jornalista. A primeira é Helen Hermsdorf, que é nutricionista especialista em genômica nutricional. Então, ela explica o que seria a ciência da genômica nutricional, seus recentes avanços, e traz o conhecido estudo da fome holandesa, que eu conto no episódio, para exemplificar e comprovar suas afirmações. Eu achei super interessante trazer essa parte mais científica, comprovando que realmente ingerir alimentos ultraprocessados pode modificar, inclusive, a expressão dos nossos genes. Depois vem a Camila Maranha, que também é nutricionista, mas ela é uma expoente pesquisadora sobre os ultraprocessados e também sobre as corporações. E ela traz tanto uma visão mais explicativa, quando, por exemplo, ela exemplifica quais seriam os maiores problemas à saúde quando consumimos esse tipo de alimento, ou conta o que seria a classificação nova, o guia alimentar para a população brasileira, e quanto uma visão mais analítica, principalmente quando ela discorre sobre o papel da indústria de ultraprocessados no nosso dia a dia e conta da história da Coca-Cola. João Pérez é jornalista, um dos criadores do veículo do jornalismo investigativo Joio e Trigo, e ele traz uma visão extremamente analítica adquirida das suas investigações sobre as corporações da indústria alimentícia. E ele também faz reflexões muito legais para o dia a dia sobre o tema. Por fim, o último episódio é a cultura da dieta, como o mundo fitness se apropria do ideal de alimentação saudável e distorce essa ideia, fazendo com que muitas pessoas desenvolvam transtornos alimentares. O terceiro e último episódio da série trata sobre os temas das dietas restritivas. E como hoje a gente tem muita dúvida sobre o que devemos comer e o que não devemos comer, até por causa das corporações de alimentos ultraprocessados. E também aborda o fato de que tudo isso em conjunto faz com que muitas pessoas desenvolvam transtornos alimentares. Para isso foram convidados também 3 fontes, uma nutricionista e uma psicóloga, ambas especializadas em alimentação intuitiva e comportamental, e uma personagem que conta abertamente sobre os transtornos alimentares decorrentes dessa mentalidade de dieta restritivas, que é cada vez mais comum. A Luisa Cullinan, que é a personagem escolhida para o episódio, ela fala nas redes sociais dela abertamente sobre saúde mental, ansiedade e transtornos alimentares de uma forma leve, mas sem perder o tom da importância. Ela aparece durante todo o episódio, onde conta sua história em partes, enquanto estão mescladas com falas da narradora e das fontes especializadas. A ideia de trazer um personagem para esse episódio é humanizar a questão dos transtornos alimentares e colocar boa parte das questões abordadas em sua própria fala. Depois eu conversei com a Ana Carolina Orsini, que é nutricionista também, e ela é especialista em nutrição comportamental e transtornos alimentares. E enquanto a Luísa conta sobre sua experiência pessoal, a Ana Carolina corrobora essa vivência com argumentos científicos. E por fim, eu conversei com a Michelle Miller, que é psicóloga e especialista em comportamento alimentar. E ela traz uma visão parecida com a da Ana Carolina, mas junto da sua fala, ela traz uma forma de superar essa questão, que seria a prática do comer intuitivo ou da nutrição comportamental. E eu achei importante trazer também o lado da cura, a fim de mostrar ao ouvinte que pode estar passando por uma situação semelhante, de que há uma maneira de sair dessa situação e melhorar. E trago como prova disso a volta por cima que a Luísa deu em sua vida através desse método. Por fim, o podcast não se propõe ser uma fonte completa sobre alimentação, é apenas uma pincelada rápida em alguns temas, para que o próprio ouvinte se interesse sobre o mundo da alimentação e passe a buscar mais informações por conta própria. No episódio 1, sobre insegurança alimentar, a gente é instigado a querer saber mais sobre a fome no Brasil, bem como a querer fazer algo a respeito. E a conclusão que a gente pode tirar é que devemos fazer ações individuais para tentar atenuar essa situação no país, mas fica claro que sem incentivo, principalmente governamental, a gente não vai conseguir grandes avanços. Nesse modo, aprendemos que é nosso dever como sociedade cobrar por esses incentivos e garantir que ações estejam sendo feitas para garantir a segurança alimentar para todos. No episódio 2, sobre a indústria de ultraprocessados, a gente aprende que o que comemos diariamente influencia em nossa saúde a longo prazo e que é importante prestarmos atenção no que colocamos no prato todos os dias.
Também somos confrontados com o fato de que a indústria dos alimentos ultraprocessados, que é muito poderosa, tenta de várias formas mascarar que esses alimentos são os menos saudáveis que temos disponíveis. A boa notícia é que no Brasil a ciência da nutrição é muito forte, como exemplifica o Guia Alimentar para a População Brasileira e a Classificação Nova, que são ambos mundialmente celebrados. E ainda assim, devemos nos manter vigilantes para não sermos enganados pelo marketing dessas corporações. Por fim, no episódio 3, sobre a cultura da dieta, a gente aprende que o outro lado da moeda também nos custa caro. Realizar dietas restritivas, tentando emagrecer ou melhorando nossa saúde, pode causar o efeito contrário, nos tornando mais doentes e nos fazendo desenvolver transtornos alimentares. A boa notícia é que já existem abordagens que se propõem a melhorar a nossa saúde sem que se perca a boa relação com a comida, como é o caso do comer intuitivo e da nutrição comportamental. Fim. Obrigado, Maria Paula, pela apresentação. Pessoal, agora, Andressa, por favor, as suas considerações. Boa noite, gente. Antes de mais nada, queria agradecer a Maria Paula por esse convite. Falar que eu fiquei muito feliz, muito honrada de compor essa banca. Para quem não sabe, eu também tenho um podcast, então é um tema que eu me interesso muito e que eu fico muito feliz de poder falar sobre. E, bom, vamos aos meus pontinhos. Eu tenho aqui uma colinha para ter certeza que eu não vou esquecer nada. Primeiro, eu queria também parabenizar a Maria Paula, falar que esse podcast está muito bem feito. Eu sei o trabalho que dá produzir, roteirizar, gravar e editar um podcast. Sei que não é fácil. Então, eu queria te dar parabéns por ter feito esse trabalho. Esses 3 episódios estão muito bem elaborados, muito bem pensados, muito bem roteirizados. Queria também te parabenizar pela sua voz e sua dicção. Dizer que assim, foi muito gostoso ouvir sua voz, ouvir ali o episódio do podcast, então eu preciso também te parabenizar por isso. E, bom, eu tenho aqui alguns pontos a comentar, mas de uma maneira geral isso. Eu queria muito te parabenizar, porque eu sei que não é fácil e você fez um excelente trabalho, ficou muito, muito bom. Começando, então, a primeira coisa que eu queria trazer, na verdade, foi algo que eu também venho aprendendo muito, que é com relação ao público. Uma coisa que a gente sempre precisa ter muito em mente é com quem a gente quer conversar. Você trouxe, né, tanto na apresentação quanto aqui no que está escrito aqui, quanto, enfim, toda a apresentação, que você queria ter uma linguagem mais descontraída, mais leve, de fato você atingiu isso. Mas eu fiquei pensando o quanto você esperava das pessoas que elas tivessem conhecimento sobre o assunto. Porque em alguns momentos eu sentia do tipo que você trazia bem o básico de algumas informações, bem explicadinho, então eu assumia que era uma pessoa que não tinha tanto conhecimento no assunto, mas em outros momentos eu pensava, putz, podia ter aprofundado um pouquinho aqui, porque eu, por exemplo, não sei direito isso e eu gostaria de saber. Então fica aí uma dica, na verdade, para outros projetos seus, enfim, para a gente sempre ter muito claro com quem a gente está conversando e que tipo de aprofundamento a gente tem que dar. Outros pontos que eu queria levantar aqui, principalmente eu acho que, assim, eu acabo tendo uma visão um pouco mais técnica, eu acho que exatamente por ter um podcast e todas essas questões, então eu vou exatamente para esse lado. O ponto mais que eu queria bater mais, assim, era com relação à trilha. A trilha é muito difícil, e eu falo por experiência própria, é muito difícil a gente conseguir acertar na trilha, e também o volume da trilha. A gente tem que sempre tomar muito cuidado para a trilha não competir com a voz, com a nossa voz e com a voz dos nossos entrevistados. Então, eu tive alguns momentos que eu senti isso, que eu pensei que poderia ter abaixado um pouquinho a trilha ou não. Também depende muito do que você espera do seu público, no sentido, vão ouvir no fone, você comenta, né, do tipo, pessoas ouvindo no transporte público, ou cozinhando jantar. Então, assim, se você está com o fone de ouvido, é mais perceptível essa competição entre trilha e voz. Se você está ouvindo, que nem agora que você colocou no computador, isso passa mais batido. A gente precisa ter um pouquinho desse cuidado aí de equilibrar, né, os volumes. Um podcast que faz isso muito bem, e que eu acho bacana de trazer aqui, é o Retrato Narrado. Enfim, eu acho, não sei se você ouviu, se chegou a ser como referência, mas eles fazem isso muito bem. E eu quis trazer também aqui como dica. Outro ponto também, ainda com relação à trilha e essa parte mais sonora, são os efeitos especiais. Eu achei muito bacana que você trouxe esses efeitos especiais.
Por exemplo, na hora que você fala das abelhas, trazer o zumbidinho das abelhas, a hora que você fala de guerra, trazer os ruídos de guerra. Mas a gente também tem que tomar cuidado com isso. É muito difícil usar, então, assim, parabéns por ter conseguido. Porque eu, por exemplo... É difícil tentar conciliar isso. Mas eu não queria deixar de tentar, sabe? Não, tá certíssima. Porque eu, por exemplo, tentei no meu podcast e não consegui. E desisti. Então, assim, te dou parabéns por ter tentado. E, assim, acho que você conseguiu. Acho que estamos no caminho. É que realmente é muito difícil. Porque acaba distraindo, né? Acaba chamando mais atenção. Então, se a gente leva em consideração que a pessoa que tá ouvindo tá lavando louça, tá cozinhando jantar, enfim, isso pode dar um baque, assim, a pessoa tá seguindo uma linha e do nada, sabe, dá um susto ou algo do gênero. Mas eu achei muito bacana você ter trazido esses efeitos especiais. Que mais para falar? Outro ponto que eu também trouxe é com relação à fala dos entrevistados. Eu, quando estava saindo da faculdade, eu tinha muito medo de editar a fala dos meus entrevistados. E eu aprendi com o passar do tempo que a gente pode fazer isso, claro. O que eu digo de editar é não mudar o sentido da fala, claramente, mas tirar os nés, os es, dar uma limpada no áudio, né, que a gente chama. E isso me chamou um pouco a atenção, principalmente, acho que no seu primeiro episódio, na Caroline Costa, se eu não me engano, que ela fala bastante, ela faz umas pausas, e a gente pode cortar isso para dar mais fluidez. Tem momentos que, de fato, o né, fazem sentido para compor a frase, mas em outros eles acabam distraindo. E tinha uma outra entrevistada só que agora eu não lembro quem era exatamente, que falava muito né, por exemplo. Então, isso era o tipo de coisa que você poderia cortar para deixar o discurso mais fluido e mais claro. Mas, enfim, de uma maneira geral, eu acho que é isso. Eu acho que você fez uma excelente escolha na hora que você também justifica não ter feito um bate-papo, e sim esse modelo mais roteirizado. Eu acho que os pontos que você traz para dentro do episódio de contextualização, de história, de pesquisa, são muito bem colocados. São muito interessantes. De novo, a sua voz é muito gostosa de ouvir, então foi muito bom. E eu acho que é isso, assim. Acho que acabei falando um pouquinho rápido, resumindo aqui, também não quero tomar muito tempo. Mas, de uma maneira geral, te parabenizar e falar que as dificuldades que você encontrou são dificuldades que são muito comuns e que eu até hoje também batalho no meu podcast para conseguir vencer, vamos dizer assim. Então, realmente, assim, só te parabenizar, porque eu acho que está num nível muito bom. E super obrigada. Maria, agora suas considerações com a Andressa, seu diálogo com ela. Não, eu concordo com ela em tudo, assim. Eu peno um pouco na edição. Eu realmente não sou das melhores com tecnologia, para ser sincera. É a parte mais difícil para mim. Escrever o roteiro eu fazia assim, depois de fazer as entrevistas, eu fazia assim, em um dia, assim, algumas horas. Agora, para editar, eu ficava lá batendo. E sobre os efeitos sonoros, eu tive essa dúvida, até porque não é fácil achar efeitos sonoros bons. Então, eu pesquisei em muitos sites e eu achei alguns medianos, talvez não tão bons, mas que eu queria colocar porque eu queria tentar. Talvez assim, se eu vou fazer isso como um produto comercial, talvez eu não tivesse colocado. Mas como é meu TCC, eu achei que eu devia colocar. Por mais difícil que seja equalizar isso. Em alguns é mais fácil, mas em outros é mais difícil. Por exemplo, a espada da Idade Média é super difícil, o som da selva, enfim. Então, isso... mas eu super concordo. E também sobre editar a fala, eu editei um pouco, eu editei um pouquinho, tirei alguns nés, mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo de mexer demais e não parecer, por mais que seja um roteiro, não parecer um bate-papo, que é o que eu queria, sabe? Que a pessoa se sentisse que tivesse alguém conversando com ela, assim, em qualquer lugar. Então, é bem difícil achar esse ponto certo, mas eu super concordo. Em alguns momentos, de fato, também me incomodava alguns nés, e eu ficava meio nesse impasse, assim, eu tiro, eu não tiro. Mas acho que é isso. Andressa, mais alguma consideração? Não, acho que é isso mesmo. Acho que eu te entendo perfeitamente. Também passei por isso.
fica de exercício, assim, de uma próxima vez tentar editar um pouquinho mais as falas, ver que continua com uma fluidez, continua aparecendo um bate-papo. Como a gente sabe como foi a entrevista, né? Como que a gente fez a entrevista, a gente sabe o que exatamente a gente está tirando, mas para a pessoa que está ouvindo não faz tanta diferença assim. E dos efeitos especiais aí, eu acho que a dica que eu acabei não falando, acho que seria, de repente, colocar um pouquinho mais baixo, de repente. Assim, também digo, eu também luto com isso. Mas acho que colocando num volume um pouquinho mais baixo, de repente daria o mesmo efeito e sem o baque tão forte que acaba distraindo um pouco. Sim. Aí eu esqueci de comentar também sobre a questão do público, que sim, eu batalhei bastante com isso, porque é um assunto que eu estudo muito, que eu tenho, assim, 1000 livros sobre alimentação, eu adoro. Então, é muito difícil chegar nesse... Eu tentei explicar o máximo que eu consegui, mas às vezes passava alguma coisa, assim, de que para mim era tão claro na minha cabeça e para algumas pessoas não são, de fato. Com certeza, isso acontece mesmo. Obrigado, Andressa. Por favor, professor Santoro. Ok. Obrigado, Luciano, Maria Paula, pelo convite. E obrigado também por conhecer a Andressa. Gostei muito dos seus comentários, bem precisos e claros. Então, a Maria Paula, quando eu ouvi ontem o seu trabalho, né? Bem recente, tudo. Eu sempre, quando ouço um trabalho, vejo um documentário, enfim, quando eu ouço algum produto audiovisual, eu sempre fico pensando, bom, o que me chamou a atenção, do que eu me lembro, o que eu gosto mais, etc. E, por incrível que pareça, o que eu achei mais interessante do seu trabalho foram duas coisas. Primeiro, a diversidade das fontes. A diversidade de fontes, eu acho que depois eu quero até te perguntar, depois você me responde, onde é que você achou essas pessoas e conseguiu acessá-las? Porque é uma quantidade muito grande de gente, né, nos 3 episódios, e gente muito relevante. Então, essa é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque as explicações, às vezes, são bem precisas, dá para entender tudo. A Andressa fez uma observação de editar algumas coisinhas, já está feita a observação, não vou repetir. Mas isso é algo que me chamou a atenção. Segundo, você conseguiu dar uma dimensão de política pública. Então, jornalisticamente, eu acho muito, muito importante a questão de política pública, quer dizer, você sempre contextualizou, falou, olha, isso não está solto, isso não é uma curiosidade. Não é. Então, o que você apresenta tem começo, meio e fim. Você indica caminhos, indica soluções no final, você dá sugestões. E o que é importante para mim nisso é o conceito de autoria, Maria Paula. Eu acho que o grande desafio do podcast, o que é mais fascinante do podcast, é a questão da autoria. Você vai dizer, bom, você pode fazer um vídeo? Claro que pode. Pode fazer um texto? Pode. Eu diria que o vídeo é mais complexo, tem muitos outros aspectos a serem considerados, é muito mais fácil você errar, você ter alguma coisa e você talvez dependa de alguém. No podcast, você consegue sozinha, entre aspas, né? Faz uma pesquisa, entra em contato com as fontes, produz, né? Vamos dizer assim, roteiriza, grava, enfim. O conceito de autoria ele é mais presente. Eu acho que esse formato que está sendo muito popular entre os alunos, né, de eu vou fazer um podcast, parece que é uma solução fácil. É uma solução fácil no primeiro olhar, mas não é muito fácil, porque quando você tem que prestar atenção no texto, o texto ele tem que ter uma pontuação que te permita a leitura. Então, se ele é mal pontuado, ele não é bem lido, não é bem interpretado. Então, a Andressa fez esse comentário sobre a sua voz, a leitura, é agradável, é tranquilo, porque eu acho que está bem pontuado. As frases estão no tamanho correto, etc. Então, esse é um aspecto. Mas tem um outro aspecto que não é só técnico. Técnico, tudo bem, você é editor Adobe Premiere, eu também prefiro. Mas o que acontece? O mais interessante é que você
participa, você existe enquanto jornalista. O TCC é para isso, né? Para você demonstrar sua capacidade de ser jornalista, que significa editar, roteirizar, editar, selecionar, estabelecer uma narrativa, no caso sonora, etc. Então, tudo isso é um trabalho de autoria que você não se esconde. Eu acho que é legal, porque você participa, você interage, você narra, você me explicou a primeira pessoa. Muito, muito importante isso. Então, isso acaba fazendo com que o seu trabalho não só seja fácil de ser entendido e compreendido, etc., mas, sobretudo, que o seu trabalho tenha o teu olhar, a sua autoria. Então, eu acho que isso é o mais importante. O fato da sua autoria levar para política pública e soluções é melhor ainda. Eu acho que é uma das funções do jornalista mesmo, é contextualizar. Né? A gente fala, o jornalista tem que relatar. Não, ele não tem que relatar, ele tem que ir muito além. O simples relato é o que a gente vê muito, é muito presente na grande mídia. Mas quando você faz um trabalho de autoria, você tem o seu olhar particular, e o seu olhar, ele sempre contextualiza e traz para a política pública. E eu gosto muito disso. Não é só um bando de curiosidades, apesar de que tem algumas curiosidades interessantíssimas. O que eu, assim, se você me perguntar o que mais te chamou a atenção, a questão da Coca-Cola. Acho que é episódio 3, eu não me lembro, do terceiro episódio. A professora, a pesquisadora que fala na documentação da Coca-Cola. Eu fiquei curiosíssimo, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, mas ela está dando uma informação concreta, né? De que é isso, de como a Coca-Cola trabalha, etc. E eu gosto muito do terceiro episódio nesse sentido. Gosto muito, eu acho que tem tudo a ver assim, com, não sei, as preocupações que a gente tem, né? A coisa mais presente hoje, né? A dieta, o conceito de dieta, enfim, achei muito legal. Então, esse ponto, que eu acho que é um ponto forte no seu trabalho, que é a questão jornalística mesmo, da pesquisa, etc. E você consegue traduzir um pouco da história, momentos, highlights, que não são meras curiosidades. Por quê? Porque quando você apresenta, alguém comenta, seja você ou seja o seu convidado, existe um comentário, existe um momento seguinte, as coisas não são jogadas. Então, isso eu acho que é muito legal. Achei engraçado alguns efeitos, né? Abelha, guerra, tem 3 guerras nos 3 episódios, tem guerra, um monte de guerra, bomba. Né? Achei engraçado isso. Não é bom, não é mal, é engraçado. Abelhinhas, aquela coisa toda. Ok. E tem uma coisa que eu queria fazer como observação que me incomodou um pouco. É o PG, é a trilha, o tempo inteiro a trilha. Ela é uma trilha muito redundante, né? Em alguns momentos, não é só, ela pode estar um pouquinho alta, eu sei disso, mas é mais do que isso. Ela começa, se você começa a prestar atenção na trilha, ela começa a te irritar. Se você começa a prestar atenção na trilha, a trilha não acaba. Tem alguns depoimentos que eu gostaria de ouvir seco, principalmente dos entrevistados. Quando você fala a trilha, tudo bem, dá uma cor muito simpática a tudo. Mas quando entra os depoimentos dos professores, dos especialistas, etc., a trilha passa a incomodar um pouquinho, porque é outro olhar, é outra visão, uma outra maneira de falar, é outra informação que chega. Então, isso foi a única coisa que eu colocaria como observação, que eu acho que você seguindo com vamos dizer, essa trilha de fazer podcast sobre esse tema, eu acho que você podia pensar um pouco nisso. Com relação agora ao grande tema, etc., eu gosto muito das escolhas que você fez
Quer dizer, a questão da insegurança alimentar, depois a questão da dieta, enfim, todos esses aspectos que você escolheu, eu fiquei pensando, nossa, eu consigo imaginar mais 10 podcasts nessa linha. Acho que é um caminho interessante, acho que é um tema interessante. Eu acho que tem a questão da relevância jornalística, que sempre interessa muito para a gente, e, sobretudo, a sua capacidade de, vamos dizer assim, lidar com todos os elementos da linguagem sonora. Então, claro que a parte técnica é muito, muito importante. Eu acho que, no geral, você se dá muito bem com isso. Eu sei que é difícil fazer, não é simples. As observações são pontuais, a Andressa fez algumas, eu faço outras, etc. Mas eu queria elogiar, Maria Paula, o conjunto da obra. O pacote, a capacidade que você teve de lidar com tanta informação, quando você para, é muita informação. Eu fiquei pensando, quando acabou o primeiro episódio, tentando relembrar, é muita coisa. E é ótimo isso, porque prende a atenção do ouvinte o tempo inteiro. Prende a atenção. Achei que você escolheu muito bem os seus entrevistados, os trechos. Tudo bem, na cabeça do cara pode editar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não é isso. A relevância das fontes é uma coisa muito importante. Isso é um trabalho de jornalista, de saber o que escolher e saber o que apresentar. Então, eu acho que o seu trabalho tem esse mérito, né? Ele é interessante. Eu estou comparando com os outros trabalhos que eu já participei de 4 bancas de podcast essa semana, né? Isso é a 5ª banca de podcast. O seu trabalho eu vou comparar assim, eu sei que é desagradável fazer isso, mas ele é superior, ele é muito bom nesse sentido. Eu acho que ele tem um conteúdo que me agrada mais. Exatamente, eu vou encerrar, exatamente por puxar para a política pública, que é a contextualização, e puxar para soluções. Você defende alguns caminhos. Eu acho que o podcast, por ser um trabalho de autoria, ele pode e deve fazer isso. Tá? Então, é isso, Maria Paula, eu gosto muito do seu trabalho, eu só fiquei curioso para saber como é que você localizou essas fontes, aonde que você foi buscar tudo isso e como que você chegou, como que você fez essas entrevistas. Maria? Legal, muito obrigada pelas palavras, professor. Bom, as fontes. Eu delimitei esse tema lá no começo do ano, né? Então, eu já venho pesquisando há muito tempo. E como é um assunto que eu gosto bastante, eu tenho livros que eu li, que eu fui chamando os autores desses livros. Então, eu fui pressionando bastante, pedindo por favor, tendo muita paciência. E os escritores dos livros que eu já li estão lá. O Walter Belli, que eu tive que pedir muito por favor, para ele aceitar, que é o diretor do Instituto Fome Zero. Mas, para mim, não foi, para ser bem sincera, não foi tão difícil assim encontrar as fontes. Foi um pouco mais difícil convencê-las, mas encontrar não foi tão difícil. Como é um assunto que eu gosto bastante, para mim elas já surgiam na cabeça, assim. Eu quero falar com essa pessoa, eu quero falar com essa pessoa, eu quero falar com essa pessoa. Então, acho que na questão das fontes foi mais isso. Sobre o roteiro, eu acho que foi exatamente... Que bom que você percebeu isso, porque foi exatamente isso que eu quis. Eu quis fechar o ciclo, né? Eu quis mostrar o problema, eu quis dar todos os dados, todas as informações para a pessoa refletir durante o episódio e no final trazer alguma solução. Porque eu sei que o jornalista também tem dessa de só mostrar o problema, mas eu acho que a gente vai muito além. Então, como eu gostaria que a pessoa que está escutando realmente tivesse um clique na cabeça e começasse a pensar um pouco melhor no seu dia a dia, na sua alimentação, eu deveria mostrar alguma solução em cada episódio, porque senão isso não ficaria remoendo na cabeça da pessoa. Então, primeiro eu delimitei o maior, né, o problema, as falas, a solução, e as curiosidades eu fui encaixando depois.
eu não parti das curiosidades. Inclusive, muitas eu descobri depois que eu já tinha feito todo esse arco. Falei, não, agora vamos buscar coisas que eu possa ilustrar. E aí eu fui encontrando, por exemplo, os estudos que eu encontrei, o da fome holandesa, o da Minnesota Starvation, enfim. Foi esse o processo, né? Por mais que foi um pouco ao contrário, assim. Ok. Obrigado, doutora Maria Paula. Pessoal, agora, Andressa, eu vou colocar um link aqui de Google Meet, a gente vai para uma outra sala, tá, Maria? A gente vai sair, vai para uma outra sala, e daí daqui a pouco a gente volta para dar sua nota, tá bom? Tá bem. Tá bom, Andressa? Combinado. Indo para lá. Tá bom. Beleza. Oi, Maria. Olá. O professor Santoro já chegou, a Andressa já veio, o professor Santoro está aí, tá. Então, Maria, então eu vou dar o parecer da banca e a sua nota, tá? Para você. Agradeço por você ter me escolhido, primeiramente, tá? Você é uma aluna exemplar, parabéns aos seus pais, seus amigos, tá? E também vou parabenizar o seu namorado, que ele está trabalhando, né, pra gente. Então tá, eu vou ler o parecer aqui da banca. Então, a banca parabeniza a aluna Maria Paula Nascimento Borges de Andrade pelo trabalho produzido em prol da educação alimentar no Brasil. Além disso, o TCC apresenta aspectos relevantes para ampliação do debate sobre o tema. Sugerimos à aluna a continuidade dessa pesquisa profissionalmente e na pós-graduação. A sua nota é 10. Muito obrigado, parabéns. Aê! Obrigada. Boa, amiga. Parabéns! Obrigada. Parabéns! Parabéns, Maria! Obrigada, queridos. Obrigado. Muito obrigada. Todo mundo que esteve aqui, amo vocês. Linda. Ok. Parabéns, Mar! Parabéns. Então, Parabéns! Santoro, Andressa, tudo bem? Muito obrigado pela participação. Obrigada bom, a vocês. Parabéns, Maria. Parabéns, Arrasou. Maria Paula. Obrigada. Nem preciso dizer, né, filha? Mas daqui a pouco eu lhes dou os parabéns presencialmente. E um grande beijo. Obrigado a todos. Obrigado, E vocês que me examinaram, né, e receber essa nota para o pai é muito gratificante. Obrigado. Parabéns. Parabéns ao seu pai pela educação que ele te deu. Obrigada. Um grande abraço, gente. Comemorem, viu? Obrigada. A sessão está encerrada. Um grande abraço. Feliz Natal, Ano Novo a todos. E a todos. Tchau, tchau. Para vocês também.